Olha só, seja muito bem-vindo ao Último Lance, que é o seguinte, eu assisti a esse jogo com duas preocupações. A primeira em anotar todos os lances e a segunda em anotar todas as suas orientações para o Último Lance. Os temas estão anotados aqui no meu telefone. Jordi falhou, sim ou não? Pênalti marcado, o John Arias deve ser titular? Esses serão alguns dos muitos temas desse Último Lance. Seja muito bem-vindo. Mas antes eu quero saber da enquete do Último Lance de hoje, que é a seguinte: quem vai ser o campeão paulista da edição de 2026? O Novo Horizontino vai conseguir reverter esse 1-0 lá em Novo Horizonte? Ou o Palmeiras vai conquistar a 27ª taça? Você participa com a gente pelo YouTube da TNT Esportes. Vamos começar nosso Último Lance, porque a gente tem muitos temas, como eu disse. Teremos também a Bel Ferreira falando ao vivo aqui. Deixa eu apresentar quem está comigo aqui no gramado da Arena Crefisa Barueri. Estou com Ricardinho Martins e também com ele, Veloso, o embaixador do Palmeiras aqui na TNT Esportes. Veloso, eu já queria começar te perguntando o seguinte: qual que é o tamanho dessa vantagem do Palmeiras conquistada aqui nesse primeiro jogo em casa? Boa noite. Boa noite, Guido. É uma boa vantagem, uma boa vantagem. O Palmeiras começou essa final de campeonato sem nenhuma vantagem. O Novo Horizontino tinha uma pequena vantagem de decidir em casa e o Palmeiras construiu uma vantagem no jogo de hoje. Poderia ser maior, claro que poderia, né? Nós vimos que o Palmeiras apresentou as melhores oportunidades. O Novo Horizontino teve um pênalti que o Carlos Miguel pegou, mas o Palmeiras teve bola na trave, teve lances ali, o próprio Kelvin no finalzinho. Então, enfim, a cabeçada do Murilo. O Palmeiras teve algumas oportunidades para ampliar a vantagem, mas vai para Novo Horizonte jogando pelo empate, e a gente sabe como o Palmeiras joga fora de casa. Às vezes o Palmeiras é até mais forte quando joga fora de casa, principalmente tendo a vantagem, porque o Novo Horizontino vai ter que se expor, e aí é o jogo para o Palmeiras. Ricardinho Martins, boa noite, seja muito bem-vindo ao Último Lance. Queria te ouvir também, qual que você acha que é o tamanho dessa vantagem do Palmeiras? Boa noite, Guido. É uma vantagem que não é definitiva, evidentemente por aquilo que o Grêmio Novo Horizontino já mostrou no campeonato. Jogando em casa, é um time que até aqui na temporada fez 7 jogos no Jorjão, ganhou 7. Quer dizer, fez gol em todos os jogos. É uma vantagem importante, a do Palmeiras. O Novo Horizontino poderia ter saído daqui com um prejuízo muito maior. O gol anulado do Gustavo Gomes, milímetros de impedimento, a bola na trave que o Alan chutou no primeiro tempo, mas o time de Novo Horizonte teve a chance no pênalti e o Robson acabou desperdiçando. Põe na sua listinha aí, Guido, por favor. Abra o seu celular. Diga. E coloque aí mais um tópico. Por favor. Pagar ou não a multa de R$1 milhão para o Rômulo, jogador do Palmeiras, atuar ou não no próximo domingo? O dinheiro não é meu. Eu não tenho nada com isso. Mas tem que pagar, hein? Ó, tá tudo anotado aqui na listinha e eu vou inclusive já acionar a nossa cabine, André Henning e Marcelo Beckler, pra gente falar um pouco. Ô André, a lista tá grande aqui. Eu joguei a bucha pra você. Se vira aí, o programa vai ter 3 horas. Assunto não falta, mas eu quero começar perguntando pra vocês o seguinte: do que a gente viu desse Palmeiras aqui hoje, né? Tem alguns temas pra gente entrar no detalhe do time do Palmeiras. Mas esse é o Palmeiras, vocês conseguem ver o Palmeiras apresentando mais do que apresentou hoje aqui na Arena Crefisa, na partida de volta no domingo lá em Novo Horizonte, meus amigos? Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu acho que o Palmeiras vai ter mais dificuldade lá, eu acho que vai ser mais complicado. Mas o fato do Novo Horizontino lá ter que fazer um gol, talvez ajude o Palmeiras. Mas assim, ó, o Palmeiras hoje não jogou aquilo que pode jogar, no meu entendimento. Ficou devendo. O resultado foi bom, qualquer vantagem em 2 finais é considerável, então pode empatar o jogo lá, mas eu esperava um Palmeiras mais para matar agora no jogo da ida. Não sei, Beckler, o que você pensa. Eu também acho. É um Palmeiras quase que previsível, né? Pelo que a gente conhece do Palmeiras, pelo que a gente vê ele jogar. 73 bolas longas hoje. O gol do Palmeiras sai numa jogada que é quase que a de sempre, é uma bola longa do zagueiro para um atacante ganhar a primeira bola, alguém pegar o que caiu no chão depois, né? Acaba que é uma jogada, né, que é construída de Sousa para Flaco, mas muitas vezes é para pegar o rebote que o segundo atacante do Palmeiras funciona, e aí sai o gol. E depois a jogada mais perigosa do Palmeiras ou é de uma bola parada ou é de um contra-ataque.
armando o jogo, tentando abrir a defesa do Novo Horizontino, quase nada o Palmeiras conseguiu fazer. 3 cruzamentos certos de 22 que tentou. Então, assim, é um tanto de bola longa, é um tanto de cruzamento na área e, de fato, o Palmeiras não conseguiu abrir a defesa do Novo Horizontino, que também assustou alguma coisa no final do primeiro tempo e não muito mais do que isso. Não acho que o Novo Horizontino no jogo de volta vai se abrir de cara, vai jogar de peito aberto, vai ser o time mais alegre e tocador de bola do mundo, vai fazer o mesmo jogo que fez aqui e que faz normalmente, até quando estiver faltando 15, 20 minutos e se tiver uma desvantagem, a partir daí vai atacar. Acho que é um jogo muito duro, muito aberto, uma vantagem do Palmeiras por ser melhor time, por ter um gol, mas muito aberto porque vai jogar contra um inferno lá no Jorjão. Time que 7 jogos em casa fez 17 gols, tomou 2. 4 deles contra o Palmeiras. 4 contra o Palmeiras, que deve ter um jogador que é o melhor armador desse time, né? Se o Rômulo for escalado para jogar, é o líder de assistências, é o vice-artilheiro, era o vice-artilheiro até começar esse jogo, porque o Flaco passou ele do campeonato, é o jogador que mais dá passe para finalização, vai ganhar força ofensiva se ele jogar. O jogo de volta está absolutamente aberto, 55-45 para o Palmeiras. Tô nessa também, o Guido. Eu acho que vai ser uma grande final lá. E assim, ó, e hoje, cara, por um detalhe, né? Tanto o jogo poderia ter sido 1-1, como também poderia ter sido 2-0, se o gol do Gustavo Gomes é validado. Foi por isso aqui, então. Não, é verdade. E sabe que tem uma informação interessante? O Palmeiras, com esse jogo de hoje, ele se tornou o primeiro clube brasileiro a conseguir, nas últimas 10 temporadas, completar 300 partidas sem sofrer gols. Então, se não sofrer gols na próxima partida, como a gente falou agora há pouco, é o campeão paulista. Porém, tem esse detalhe, e aí, Ricardinho Martins, eu quero te colocar aqui no papo, que no jogo lá em Novo Horizonte, o Palmeiras sofreu a pior derrota da era Abel Ferreira, o 4-0. O que a gente pode imaginar desse Palmeiras sólido na defesa, que a regra, como a gente acaba de ver por esse dado aqui, a regra é não sofrer gol. O 4-0 ali é algo que foge um pouco do normal. Mas num jogo decisivo, final, e você que conhece bem ali também como que funciona a temperatura lá no Jorjão, o que você acha que isso pode representar para esse jogo, Ricardinho? Guido, eu imagino um jogo muito daquilo que disse o Marcelo Beckler. O Palmeiras vai jogar no padrão dele. O Palmeiras adora muitas vezes jogar fora de casa e ter o contra-ataque à disposição, como teve hoje. Num determinado momento no jogo, o André Henning chamou a atenção, a gente tinha a linha de marcação do Novo Horizontino bem adiantada, bem lá na frente. E o Anderson Moreira, ali do lado do banco, em alguns momentos, desesperado, porque o time errava o passe e dava o contra-ataque ao Palmeiras. Mais cedo ou mais tarde, lá em Novo Horizonte, com a vantagem que o Palmeiras tem, o Novo Horizontino vai ter que sair. O Palmeiras tem uma defesa muito sólida. O Palmeiras tem um zagueiro que nos últimos anos, para mim, é disparado o melhor zagueiro que joga no Brasil, que é o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, ele impõe respeito. Ele é um jogador que vai muito bem atrás e quando precisa na frente, ele resolve. É um Palmeiras que vai jogar da maneira que ele gosta. Do outro lado, você vai ter o Novo Horizontino, que chegou numa decisão e passou toda a responsabilidade para o Palmeiras. O Palmeiras tem aí, talvez o segundo, primeiro, terceiro melhor elenco da América, certamente. Não tem um jogador do Novo Horizontino aqui que seria titular no Palmeiras. Tenho dúvida se algum jogador do Novo Horizontino seria reserva no Palmeiras. Tanto é que o Rômulo, que é jogador do Palmeiras, que saiu do Novo Horizontino para o Palmeiras, voltou porque nem no banco ficava. E é talvez a principal peça desse time do Novo Horizontino, ao lado do Robson. Então, a diferença, ela é muito grande. Mas respeitando muito o Careca e o seu Marcelo Beckler, é 49-51. 51 para o Palmeiras, 49 para o Novo Horizontino. Não podemos colocar à margem a melhor campanha do campeonato. Time que fez 7 jogos em casa e venceu 7. A minha dúvida é se na margem de erro não há um empate técnico. É lógico, o Ricardinho vai brigar 51-49 com 55-45. Isso aí é na mesma, como diria um amigo meu, é na mesma faixa etária. Pergunta se é a hora que termina lá e tá um eleito e o outro não tá eleito. Pergunta lá pra tu ver. Aí a margem de erro desaparece. Vai embora, no instante, esquece. né? Ai, bom demais. Ô Veloso, e a gente tem aqui o privilégio de ter o Veloso para poder falar sobre essa questão da defesa do Palmeiras e também falando um pouquinho sobre o Carlos Miguel, o Veloso, né? Que hoje faz uma boa partida, né? Eleito o melhor do jogo, uma defesa de pênalti ali. Mas isso que o Ricardinho estava falando, que a gente trouxe esse dado, né? Do Palmeiras ter se tornado o primeiro clube brasileiro a alcançar 300 partidas sem sofrer gols na última década.
Pro jogo lá de Novo Horizonte, o Veloso, e por esse retrospecto recente de 4-0, é algo que preocupa? Ou você acredita que o Palmeiras, nessa decisão, pelo estilo que o Abel tem, consegue sair sem sofrer gols de mais um jogo? Olha, jogar e não sofrer gols é a cara do Abel, né? A forma como ele arma o time, principalmente quando ele tem uma vantagem. Às vezes até dentro da partida ele faz isso, né? Quando o Palmeiras tem uma vantagem, ele sabe defender essa vantagem, sabe administrar essa vantagem, e o Palmeiras vai com uma vantagem para jogar em Novo Horizonte. Hoje aqui, nessa pressão do Novo Horizontino, quando o Palmeiras já estava ganhando, o Novo Horizontino tentando tirar, muitas vezes ficava no mano aqui atrás também. E isso, se o Novo Horizontino fizer lá contra o Palmeiras de novo, o Palmeiras conseguindo sair com essa bola trabalhada, que tem jogadores para isso também, e o Arias precisa jogar, porque hoje ele teve oportunidade ainda, né? Com o Vitor Roque machucado, ficando de fora, ele botar o Arias no campo, ele poderia fazer isso hoje, deve fazer isso lá. É jogo decisivo, o Palmeiras tem uma vantagem e vai ser atacado. E você tem um jogador como o Arias, a gente viu o tempo que ele jogou hoje. Ele arrasta, ele cria, a bola cai no pé dele, sempre sai algo diferente, então não pode abrir mão desse jogador, e essa vantagem é sim muito importante. O Palmeiras sabe jogar com um resultado favorável, o Palmeiras sabe jogar muito bem fora de casa. A gente vê o Palmeiras jogando em casa, jogando fora, muitas vezes não faz diferença nenhuma. O Palmeiras sabe se impor e principalmente ter uma vantagem como tem. Parece pequena, mas é uma vantagem importante para um time que joga contra o Palmeiras. E para discordar do Ricardinho, como sempre, é 60-40.